Kobayashi, mais uma vez, ótima tarde a você e também a todos que nos acompanham. Olha, a informação de bastidor que nós tínhamos é que o governo federal foi orientado a não se manifestar em torno da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, para não aumentar a acusação de ativismo político dentro do STF. Segundo, para não aumentar a acusação de que o governo federal estaria influenciando politicamente na prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas alguns ministros do governo não seguiram essa orientação do gabinete de crise do presidente. Vamos começar primeiro com a ministra das Articulações Políticas, das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, se manifestou pelas redes sociais em torno da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Nós fizemos uma ilustração da manifestação dela, nós vamos colocar no ar agora. A Gleisi Hoffmann diz o seguinte, abre aspas, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro segue rigorosamente os ritos do devido processo legal, observado pelo STF e pela PGR em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Gleisi Hoffmann continua. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está fundamentada nos riscos reais de fuga do chefe da organização golpista na iminência do trânsito em julgado de sua condenação para o cumprimento da pena. E finaliza. Também leva em conta acertadamente os antecedentes de um processo marcado por violentas tentativas de coação da justiça, como o tarifaço e as sanções da Magnitsky. Na democracia, a justiça se cumpre, fecha aspas. Então essa é a manifestação da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela então concordando, apoiando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dando aquela alfinetada no filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que teria ali influenciado o governo norte-americano a agir contra a nossa economia e contra a nossa soberania. Ela então fazendo essa ponte, essa ramificação do que seria a tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Quem também se posicionou foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Nós também temos uma ilustração da manifestação de Guilherme Boulos que vocês vão acompanhar na tela. Agora, o ministro diz o seguinte, abre aspas, ninguém está acima da democracia, ninguém pode trair a pátria impunemente. Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para a nossa história. Ditadura nunca mais, fecha aspas. Então também críticas pesadas, palavras pesadas do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, apoiando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por aqui, a movimentação ela está praticamente a mesma, com manifestantes pró e contra Bolsonaro a toda hora, entoando gritos de guerra. Aqui também já chegou o advogado de Jair Bolsonaro, o doutor Paulo Bueno. Ele evitou falar com a imprensa, disse que não poderia falar com a imprensa. E nós também estamos à espera da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não sabemos se ela vai para casa, não sabemos se ela vai tentar vir para cá para falar com o ex-presidente. A deputada federal Bia Kicis até tentou, mas não conseguiu. Então a gente não sabe como está isso, se ela vem de fato aqui para a superintendência da PF. Mas todos estão evitando dar entrevista nesse momento, claro, para não comprometer ainda mais essa situação que já está bastante delicada. Agora, o que a gente sabe é que Jair Bolsonaro teria de fato, à 00:08, romper a tornozeleira eletrônica em casa durante a vigília que acontecia ali perto do condomínio onde ele mora. E a informação de bastidor é que ele tentou ali utilizar um ferro para romper com calor a tornozeleira eletrônica, que avisou a Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, Secretaria de Administração Penitenciária. A inteligência de Brasília rapidamente ficou sabendo dessa tentativa de romper a tornozeleira eletrônica. Ele chegou a colocar uma outra, mas a informação que nós temos é que nesse momento Bolsonaro está na sala de Estado-Maior, a sala especial montada justamente para recebê-lo, sem tornozeleira eletrônica. A gente tem até imagens dessa sala, ela dispõe ali de um frigobar, de uma televisão, de um ar-condicionado, uma cama um pouco mais confortável, uma cama de solteiro, ou seja, uma cela bem diferente daquelas que são convencionais nas penitenciárias brasileiras. Mas o fato é que Bolsonaro vai passar a noite aqui, amanhã por volta do meio-dia ele vai passar por uma audiência de custódia e a expectativa é que a prisão seja mantida justamente por causa desse risco de fuga. Lembrando que em relação à condenação dele por tentativa de golpe de Estado, os recursos vão se esgotar na segunda-feira. Então a expectativa também é que Alexandre de Moraes determine
termine o trânsito em julgado, ou seja, que se esgote os recursos e imediatamente Bolsonaro cumpra a pena. Então pode ser que uma coisa seja emendada na outra e Bolsonaro já comece a cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ele está preso por risco de fuga, não tem nada a ver com a pena, mas pode ser que já se emende já a partir do início da próxima semana. A gente continua seguindo todos os desdobramentos e a qualquer momento posso voltar com novidade, viu, Kobayashi? Muito obrigado, Igor Damasceno, falando ao vivo e diretamente de Brasília. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares. Foi interrompido aquela hora, Diego, precisei te interromper, que pedia passagem o André Anelli. Agora são 14 horas e 29 minutos, um rápido intervalo para você que nos acompanha pela nossa rede. Mas, Diego, eu quero a sua avaliação sobre as manifestações que vêm de integrantes do governo ali, tanto da Gleisi Hoffmann quanto do Guilherme Boulos. A ordem, segundo as apurações, são de que os ministros não se manifestem, de que o gabinete de crise do governo pede silêncio. Mas o dedo do post do tweet coça da Gleisi e do Boulos principalmente, né, o Diego Tavares? Seria muito difícil, com uma prisão do Bolsonaro, eles não se manifestarem, né? Pois é, Koba, não dá para deixar de ganhar alguns seguidores nessa crise, né? Então, os ministros aí estão relativizando a ordem de não se manifestar, que tem um fundamento estratégico que faz muito sentido. Se um julgamento está recebendo críticas de ser um julgamento politizado, se existem críticas de que é uma perseguição política amparada no aparelho do judiciário brasileiro, é claro que não pega bem que justamente essas pessoas que estariam instrumentalizando a Suprema Corte façam comemorações da prisão de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, isso só robustece a tese daqueles que dizem que está sendo violado o devido processo penal em prol de se fazer uma perseguição contra opositores. Mas mesmo assim, como nós estamos dizendo aqui, né, alguns dos ministros não conseguem se segurar nesse momento de clara alegria dos opositores de Jair Bolsonaro, e uma alegria que de certa forma não deveria existir, né? É triste para a história de um país que pretende ser uma grande democracia como o Brasil ter 4 de seus últimos ex-presidentes, pelo menos os presidentes desde a redemocratização do país, que tenham passado pela prisão, como aconteceu com Collor, Temer, Lula e agora com Bolsonaro. Isso mostra que nós temos ainda um longo caminho a ser percorrido se quisermos ser uma democracia plena, se quisermos que nossas instituições sejam de fato instituições de Estado robustas. Ver a prisão de um ex-presidente, independentemente do lado político, não deveria agradar a nenhum brasileiro, e isso ganha ainda um pouco mais de força, considerando todos os equívocos desse processo que nós diuturnamente listamos aqui na Jovem Pan News. Então, não é um dia feliz para o brasileiro e não deveria ser um dia feliz nem mesmo para aqueles que se dizem opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora chegando e se juntando ao nosso time para analisar esse dia de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o José Maria Trindade, chegando ao vivo diretamente de Brasília. Salve, Zé, bem-vindo, boa tarde. Salve, Kobayashi, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia aqui que eu vou te contar, viu? Um sábado bem movimentado, politicamente até nas ruas, viu? Ô Zé, conta pra gente como tá o clima aí, você já tá falando que tá muito movimentado. Há pouco os nossos repórteres mostravam ali à frente da Superintendência da Polícia Federal. Eles dizem que não é um local tão movimentado, principalmente no dia de sábado, mas hoje especificamente, muitos carros passando, trânsito, manifestantes de todo lado. E o clima nos bastidores da política por aí também, hein, Zé? Como é que você tá avaliando, recebendo mensagens aí dos seus contatos a respeito dessa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, de um lado, foguetes, né? Apesar do presidente Lula e o núcleo duro ali achar que não pode comemorar porque estaria se posicionando contra a realidade dos fatos, que eles acham que é uma decisão judicial e não política, daí é para deixar para o Supremo Tribunal Federal, houve sim comemorações. Vários ministros se posicionaram, não só através das páginas sociais, mas também através de conversas. A deputada Bia Kicis foi na porta da Polícia Federal, né? E lá ela foi até hostilizada por um grupo que estava lá, e ela fazendo uma defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando a atenção exatamente para o que ela considera uma perseguição política. Olha, Kobayashi, uma vez o Jair Bolsonaro, presidente da República, numa conversa com ele, eu e ele no Palácio do Planalto,
e falávamos exatamente sobre governos anteriores. E ele me disse: Zé Maria, eu quero sair da presidência da República para minha casa, não quero sair da presidência para a cadeia. Mas olha o que está acontecendo, né? Naquela época ele se referia a roubos, a corrupção, e ele foi para a cadeia não por roubo nem por corrupção, né? É um julgamento diferente de todos os outros ex-presidentes que passaram pela cadeia. Nenhum deles foi por uma acusação de tentativa de golpe e, portanto, eu imagino como ele deve estar se sentindo puxando cana, é o que ele falava, não quero puxar cana, era o termo que ele usava. Jair Bolsonaro, ele anda no limite porque é assim o Jair Bolsonaro, ele não poderia mudar a sua personalidade e nem enganar ninguém. Ele é assim, ele testa limites, ele é feito disso e é por isso que ele tem esse imenso apoio popular, foi eleito o presidente da República, porque todos estão cansados daqueles políticos café com leite, aquela coisa morna, que não é quente nem fria, de tapinha nas costas. Então, assim, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é só ele, está pagando um preço alto exatamente por tentar lutar contra um sistema. Nos bastidores aqui, o PL está convocando deputados para virem a Brasília e fazer o que eles chamam de uma vigília cívica e uma pressão no sentido de que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro importa, e importa muito. Então haverá uma pressão. O líder pegou o avião, o deputado Sóstenes Cavalcante, pegou o avião, veio, outros deputados estão reunidos exatamente para como fazer esta reação, não tentar normalizar o que está acontecendo. A falta que eu sinto é de um posicionamento do Congresso Nacional. Era um momento do Congresso se reunir e avaliar a situação do Brasil, a situação jurídica e a situação política. O Congresso é feito disso, de emoções e de debates, né? Está faltando isso. Como se não bastasse a análise da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 deputados federais, em pleno exercício da função, estão com problemas na justiça. A Carla Zambelli, presa na Itália, pode ser extraditada. O Alexandre Ramage foi para os Estados Unidos para fugir de uma condenação de 17 anos de cadeia. E aí a prisão dele foi decretada. Quer dizer, o ministro do Supremo mandou prender um deputado federal no exercício da função. Antes isso era impossível, né? O Constituinte cuidou muito bem de dar uma independência aos políticos e inclusive ao deputado e senador. Não como garantia pessoal de inviolabilidade, de blindagem, como dizem, mas a proteção do voto, a proteção da representação aqui em Brasília. Portanto, é um dia diferente, né? E ainda não há uma formatação de como será a reação política. Isso vai depender muito da reação popular.